boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para falarmos um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho de Cristo, as mensagens que Ele nos deixou através de exemplos. Nessa noite, vamos começar essa reunião virtual lendo uma mensagem de harmonização do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é intitulada como Maus Obreiros e diz o seguinte: guardai-vos dos maus obreiros. Isso foi Paulo quem disse em Filipenses. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram um repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos infelizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Então, essa mensagem diz muito sobre o que nós vamos falar hoje, que é sobre servir, o doce servir e o poderoso amar. Que nesse momento nós possamos encher os nossos corações e os nossos pensamentos das mensagens do Cristo e agradecer. Agradecer por esse dia, agradecer por essa semana que está iniciando, agradecer por todos os aprendizados, por todas as oportunidades de servir, de amar, de estar junto com as pessoas que a gente ama, ainda que distanciados fisicamente. Que possamos nesse momento elevar todas as nossas energias aos céus e pedir que a espiritualidade amiga nos ampare, norteie junto com a nossa consciência os nossos deveres, as nossas obrigações e que possamos, em qualquer âmbito da nossa vida, servir com amor e pautados no Evangelho de Jesus. Que essa noite seja de mais aprendizados e de mais comunhão com o Mestre. Que assim seja. Então, já harmonizados com essa mensagem que veio muito a calhar com o tema que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, que é o serviço, o trabalho e o amor.
Não podemos deixar de falar sobre o amor, porque ele é o que pauta muitas das nossas ações, se não todas, ou deveria pautar todas as nossas ações. O Espírito de Verdade, no livro intitulado como Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia, né, dessas mensagens de Jesus, diz o seguinte: felizes são aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, vamos juntos, que sigamos juntos, trabalhando, unindo os nossos esforços, para que o serviço seja feito antes que o Senhor da vinha chegue. E então o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Então o Espírito de Verdade nos faz pensar como irmãos e como servidores unidos. Ele nos chama para isso, nos chama para essa mensagem, nos chama para esse tipo de ação. Porque a obra do serviço, a obra geral que nós estamos fazendo aqui na Terra, né, a grande vinha, não é nossa, é do Senhor. Então felizes são os irmãos que dizem: vamos lá, irmãos, vamos juntos, que sigamos unidos, fazendo a obra que não é nossa, mas que nós devemos desempenhar, cada um o seu papel, para que quando o Senhor da vinha chegue, nós tenhamos a obra pronta, como Ele queria, como Ele desejava e como Ele precisava. Quando a gente fala de serviço, nós vinculamos a palavra trabalho também, né? Servir é trabalhar, servir é agir. E temos muitas formas de servir. Todos nós deveríamos, ou todos nós já servimos em algum âmbito da nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nos templos religiosos, nas igrejas, seja na casa espírita. Então todos nós temos um lugarzinho no mundo para servir. Algumas pessoas têm vários lugares, né, no mundo para servir. E isso é muito vinculado ao trabalho, à ação de trabalhar em alguma coisa. A ociosidade, ela não é interessante, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, eu ouvi muito. Desde que eu era criancinha, as pessoas, principalmente da minha família, falando que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E é verdade, a oficina do diabo, não o diabo propriamente dito, mas ela é a oficina de muitas coisas que não são interessantes para a nossa evolução espiritual, moral, material, não são interessantes. Então nós precisamos trabalhar, e o trabalho ele serve para nos desenvolver. Não é à toa que nós precisamos de esforços para conseguir as nossas coisas. Se a gente for pegar pelo lado material, que é o que a gente conhece, né, aqui na carne, nós precisamos trabalhar em algum lugar para ganhar o nosso dinheiro e conseguir as coisas que precisamos para a nossa casa, para a nossa família, para nós, para satisfazer os nossos desejos. É certo que, à medida que os nossos desejos aumentam, também precisa ser aumentada a nossa carga de trabalho e o tempo que dedicamos a ela. Não é interessante que nós exageremos nesse trabalho, mas todos nós precisamos disso para nos evoluir, né? Intelectualmente, materialmente, moralmente e espiritualmente. À medida que nós vamos evoluindo com as encarnações, nós vamos trocando os trabalhos. Hoje nós estamos focados no trabalho material para conseguirmos as coisas que precisamos, que são materiais. À medida que formos avançando, esse trabalho vai se modificando, vai sofrendo uma alteração e uma alteração benéfica, tanto para nós quanto para o mundo, porque nós somos cidadãos do mundo. O trabalho como ocupação do espírito encarnado, em sua essência, faz parte das leis da natureza. Isso está no Livro dos Espíritos. Embora muitas vezes o tratemos com um certo exagero, que ferve à medida que crescem os nossos desejos materiais, ou, por outro lado, com um descaso empobrecido de quem se dedica à vida ociosa ou a reclamações sem ação para a mudança. Há muitos trabalhadores que não entendem as bases do doce serviço. E o que é esse doce serviço?
né? Não sabem, se dedicam à ociosidade ou a reclamações, ou se dedicam ao trabalho extremo. Há muita gente por aí que sabe também fazer o equilíbrio. E para conseguir esse doce serviço, para fazer um trabalho que não te canse exaustivamente, que te leve à exaustão, mas que também sirva para as outras pessoas da forma correta e de uma forma boa. Há muita gente enfrentando os desafios diários e enriquecendo o espírito em graça, em fé, em perseverança, em autoburilamento, ou seja, o auto-melhoramento, né? A autoevolução. E em disciplina também, porque para trabalhar a gente precisa ter disciplina, para trabalhar em qualquer coisa, até em nós mesmos. Até no nosso aprimoramento nós precisamos de disciplina. Eu lembro no filme mesmo de Chico Xavier, né? Tem uma partezinha que fala disciplina, Chico, disciplina. Não só no filme, em todos os livros, em toda a obra de Emmanuel, ele fala muito sobre disciplina, a disciplina que precisamos ter. Na história de André Luiz também fala, quando André Luiz desencarna, tem todo aquele processo e ele começa a se interessar pelo trabalho que ele vai desempenhar no mundo espiritual, mas as pessoas olham para ele e dizem calma, paciência e disciplina. Você precisa aprender para poder fazer o serviço da forma correta para as pessoas. Então nós precisamos muito disso e precisamos ainda mais de amor para lidar com os pesares do trabalho, com os pesos, porque servir também traz alguns percalços e que nós precisamos enfrentar ao longo da vida. Para uns, o serviço é um fardo pesado, é motivo até de vergonha, né? Não, eu não vou servir a alguém, principalmente por não querermos nos sentir piores do que outra pessoa, né? Às vezes a gente acha que se eu for servir aquela pessoa vai se sentir melhor que eu e eu não quero isso. Isso é orgulho. E por orgulho que muitas sociedades, as humanidades, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, as humanidades sucessivas, elas se destruíram por causa de orgulho. E só a humildade, junto com o amor, é que vai criar as novas bases para sociedades muito melhores que nós precisamos atingir. Tem muitas pessoas que foram chamadas, todos nós, na verdade, fomos chamados a um determinado tipo de trabalho. É como eu disse, seja na nossa casa, na nossa ocupação profissional, numa casa espírita, num templo de outra denominação religiosa, todos nós fomos chamados de alguma forma para servir. Agora, como é que nós estamos fazendo isso? E quais são as coisas que estão pautando o nosso trabalho, o nosso serviço? O doce servir, ele vai muito, muito além de uma mera ocupação profissional. No nosso trabalho, na nossa ocupação profissional, nós podemos sim ser servidores dignos, humildes, bondosos, mas o servir vai muito além de apenas trabalhar. Ele diz muito sobre como nós enxergamos a coisa que estamos fazendo, como nós nos entregamos, como nós lidamos com os sentimentos no fazer dessas coisas, como nós olhamos para as outras pessoas, como enxergamos os nossos irmãos, tanto os que estão servindo com a gente, quanto aquelas pessoas que são as beneficiárias do serviço. Como nós enxergamos elas? Nós estamos enxergando elas como pessoas piores, melhores que nós, ou como iguais, como nossos irmãos? Isso diz muito sobre o doce serviço e o amor que é poderoso. Como ser um servo bom? No livro Boa Nova, de Chico Xavier, esse livro aqui, quem não leu, por favor, leia esse livro, é muito bom. Traz histórias assim que são muito enriquecedoras para a nossa moral. E no capítulo 23, o Humberto de Campos ele fala sobre o servo bom. E aí ele traz uma mensagem maravilhosa de como Jesus sutilmente mostrou aos discípulos como eles deveriam ver um servo bom, como eles deveriam enxergar um servo bom.
Porque a história se baseia no fato de que os discípulos muito falavam em relação a Jesus e os miseráveis. E alguns daqueles miseráveis, as pessoas que eram os aflitos, que eram os pobres da sociedade, que chegavam, aquelas turbas gigantes chegavam a Jesus, eram pessoas muito pobres. Só que os discípulos encontravam pessoas lá no trato que eles tinham, com todo mundo, no acolhimento que eles faziam com cada um. Eles encontravam pessoas que se diziam pobres, mas que na verdade eram ricas. E os discípulos se incomodavam muito com aquilo. Se incomodavam. E Jesus várias vezes pegou conversas deles falando sobre isso e repudiando esse tipo de ação. E dizendo que não acreditavam que aqueles ricos poderiam entrar no céu, porque eles estavam fingindo ser pobres para conseguirem algumas coisas. E eles ficavam com muita raiva. E várias vezes Jesus pegou eles falando sobre isso. Só que aí o nosso mestre, como ele é muito sutil, como ele é muito didático e como ele gosta muito de exemplificar as coisas, não poderia ser diferente a lição que ele ia apresentar para os discípulos. Numa última viagem a caminho de Jericó, ele estava ali perto da Galileia, indo para Jericó e depois a Jerusalém. Numa viagem que eles fizeram a Jericó, muitas pessoas se juntaram para acompanhar o mestre, para vê-lo passar, simplesmente porque eles admiravam muito a figura de Jesus. E aí tinha uma pessoa específica que procurou um lugar muito alto para se apoiar e enxergar Jesus. Era um ser humano que era muito baixinho, pequenininho. Era Zaqueu. Não sei se vocês lembram da história de Zaqueu, Mas é assim. E aí Zaqueu procurou uma árvore mais alta para se acomodar e ver Jesus passar. Porque ele admirava muito a figura do mestre e ele queria ver aquele mestre. E quando Jesus viu essa oportunidade de dar o ensinamento prático, exemplificado aos discípulos, ele não perdeu a oportunidade. Zaqueu era um homem muito rico. E todos os discípulos tinham uma imagem, um preconceito sobre as pessoas que eram ricas. Eles diziam que não iriam para o céu, não acreditavam que as pessoas ricas poderiam ir para o céu. E aí Jesus, vendo Zaqueu, olhou e disse: Zaqueu, desce aí dessa árvore e arruma a tua casa, porque hoje eu vou precisar ficar lá. E os discípulos ficaram abismados. Como assim, Jesus? Como assim, mestre? Nós vamos ficar na casa de Zaqueu? Zaqueu é um homem rico e muitos dizem que ele enriquece com coisas que não são corretas. E o mestre não disse nada. Simplesmente pegou no braço de Zaqueu e foram se encaminhando lá para a casa daquele homem rico. Chegando lá, até no caminho mesmo, Zaqueu não escondeu a sua felicidade por estar a caminho de sua casa com o Nazareno, tão amado, tão querido, e que era exemplo para muita gente. Ele não ocultava o seu contentamento, a sua felicidade, ele estava extasiado. E o Senhor ia ouvindo as histórias de Zaqueu, histórias muito insignificantes até, mas ele ia ouvindo com tanta atenção e cuidado, e os discípulos ainda estavam incomodados. Chegando lá, Zaqueu pediu que preparassem uma ceia para todos os discípulos e para Jesus, e começou a conversar com o mestre. E Zaqueu disse o seguinte: Senhor, eu sei que muitas pessoas me julgam por eu ser um homem rico e dizem que eu enriqueço de forma ilícita. No entanto, os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E muitas famílias que precisam de trabalho, eu dou. Vieram pessoas até de Jerusalém me procurar porque sabia que eu podia ajudá-los. E eu não hesito em ajudar. E Jesus disse: regozijo-me de ti, Zaqueu.
Fico feliz de ver que você faz isso. Zaqueu se afastou um pouquinho e os discípulos começaram a fazer várias perguntas ao mestre. Perguntaram muitas coisas em relação a isso. Mas mestre, ele é um homem rico, como é que ele pode ser um homem bom? E aí o mestre, Jesus, na sua doçura, começou a perguntar também aos discípulos. E ele disse assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis? Mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, dão uma moeda de ouro a um miserável só para que ele vá embora. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então Jesus deu uma lição do que é o bom servo. E os discípulos não tinham como fazer outra coisa a não ser se calar, refletir e concordar com o mestre. Porque ele não está certo. O bom servo é aquele que cria família. É aquele que não enxerga as pessoas como um fardo e dá uma moeda de ouro só para que elas se afastem. Mas é aquele que junta as pessoas. O bom servo, ele é tido, ele é visto e reconhecido pela maneira como ele se refere às pessoas, pela forma como ele é capaz de juntar as pessoas ao redor de si. E a sutileza com a qual o mestre falou isso traz a parte da outra temática que nós abordamos aqui com essa mensagem toda, que é o amor poderoso. Nós estamos falando do doce serviço e do poderoso amar, do poderoso amor. Os dois estão totalmente interligados. Sem esse amor, o serviço vira mero trabalho, mera ocupação. E não é isso que nós queremos. Eu sempre aprendi, de onde eu vim, que nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem. É um dito muito antigo, Mas é isso, nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem. E sem ficar julgando e apontando, esse é um servo bom, esse é um servo mau. Essa pessoa está fazendo para chamar a atenção, essa pessoa está fazendo porque quer glórias ou méritos. Deus sabe do coração de todos. E não somos nós que precisamos ficar apontando e julgando. Olha as obras dessa pessoa, ela está juntando ou ela está separando? Assim nós podemos reconhecer um bom servidor. Assim nós podemos nos afastar também, como o livro Vinha de Luz trouxe na mensagem de abertura, dos maus obreiros. E não é nos afastar no sentido espiritual, porque todos nós somos uma grande família. Mas nos afastar das peculiaridades prejudiciais que essas pessoas trazem para o serviço. Precisamos juntar ela com a gente, mas de forma amorosa, bondosa. Vamos falar um pouquinho aqui o exemplo do mestre, voltado para o Espiritismo. O Espiritismo ele não criou nenhuma moral nova. Ele só veio trazer à tona a moral de Cristo, a moral do mestre. Então que nós possamos seguir esses exemplos que Jesus deu, a sutileza com a qual ele trata os discípulos ensinando como ser um bom servo, que nós possamos também ter essa sutileza no trato com os nossos irmãos e também no trato com nós mesmos. Que nós possamos ler uma mensagem como essa e possamos entender. Às vezes eu me sinto muito incapaz, às vezes eu acho que eu não vou dar conta de determinada tarefa, às vezes eu me sinto um servo mau, porque as outras pessoas podem olhar para mim e dizer isso. Mas o que é que Jesus diria? Eu estou juntando ou eu estou separando? Então que pensemos dessa forma amorosa, que olhemos dessa forma amorosa para os outros e para nós mesmos.
O Espiritismo, ele facilita aos homens a inteligência e a prática dessa moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam e vacilam. Nós vamos falar um pouco também sobre chamado e sobre renúncias. Algumas pessoas podem pensar, tá certo, mas para eu servir, para eu estar na seara do Cristo, eu preciso renunciar a tudo. Eu preciso deixar de fazer tudo o que eu sei e começar a fazer coisas novas? Vamos responder uma coisa juntos. Quando Jesus foi lá e chamou os discípulos para trabalharem com ele, ele olhou para os discípulos e disse: vocês são pescadores, mas vocês precisam deixar de ser pescadores e agora vocês vão palestrar para as turmas que necessitam. E agora vocês vão subir a um nível que vocês nunca imaginaram de um dia para o outro. Jesus nunca disse que eles deixariam de ser pescadores. O que Jesus falou foi que eles seriam, a partir do momento em que eles quisessem, pescadores de peixes bem maiores, pescadores de almas. Então eles iriam continuar com os seus ofícios, mas de uma forma muito mais elevada, de uma forma muito mais benéfica, não só para eles, mas para o mundo inteiro. E assim foram salvas gerações e gerações, através da mensagem do Evangelho, que esses pescadores humildes conseguiram aprender e conseguiram ir passando aos poucos. Com muitos desafios, com muitas lutas, mas eles ainda eram aqueles pescadores humildes e foram se transformando, se lapidando. E assim também sejamos nós. Igual uma pedra bruta, um diamante. Um diamante é pego lá na mineração, né? Como uma pedra bruta. Mas ele vai sendo lapidado até se tornar uma joia muito bonita. Que nós sejamos assim. Então pega qualquer habilidade que você tem, que seja benéfica, claro, e transforma. Vamos transformar juntos esses talentos que nós temos para servir na obra do Mestre, não acabando, destruindo com tudo que sabemos fazer, e aí eu vou fazer um trabalho que outra pessoa faz só porque eu acho muito bonito e que eu acho que aquilo vai servir mais. Vamos servir da maneira que conseguimos e vamos melhorando ela. Nós devemos ser lapidados aos poucos, nós devemos ser melhorados aos poucos e não querer esse imediatismo, não querer da noite para o dia, hoje eu não sou seguidor de Cristo nem sou servidor. Aí no outro dia, hoje eu sou servidor de Cristo e eu sou um servidor maravilhoso. Tudo é processo, tudo é passo a passo, nós vamos conseguindo, né? Quando a gente fala dos pescadores de alma, que Jesus conseguiu transformá-los, né, nesse caso, em pescadores de alma, eles se tornaram isso porque eles começaram a ver que pescar almas é aproximar as pessoas, é ser como um imã para as pessoas, e esse imã junta as pessoas a Cristo, é a imantação ao coração de Cristo. Então olha que lindo o trabalho que eles começaram a fazer, de trazer pessoas para se juntarem à verdade, à vida, ao Mestre que tanto nos amou e que tanto nos ensinou. Então é isso que representa essa pesca de almas. Todos nós que desempenhamos algum trabalho também estamos suscetíveis, também estamos... Todos nós que estamos à frente de algo ou que começamos a aparecer, digamos assim, aparecer não no sentido de sermos vaidosos em alguma coisa, mas nos apresentar em algum trabalho, todos nós estamos sujeitos a críticas também. Os discípulos, olha como eles foram criticados duramente. Olha Jesus como foi criticado duramente. Por que nós não seríamos nos nossos simples trabalhos, que podem não ser uma pesca de alma, mas que cada um, no seu trabalhozinho diário, também é criticado. E nós temos que saber lidar com isso. Todo serviço, ele precisa de dedicação, de abnegação, de alguma renúncia também. Ele precisa de adequação às nossas vidas.
Mas muitas pessoas não enxergam essa adequação e o quanto nós estamos interessados em mudar, o quanto nós estamos interessados em servir. E aí é muito fácil apontar os outros e dizer que aquela pessoa não está fazendo um bom serviço porque não é aquilo que nós faríamos. Mas é muito difícil a gente conseguir olhar o outro lado dessa pessoa e ver a renúncia que ela está fazendo e ver a dedicação que ela está tendo. Ver a parte boa, né? Ver a parte realmente boa. É muito difícil. Esses dias eu vi uma história de uma mulher que nessa pandemia, nesse contexto da pandemia, muitas pessoas que trabalhavam fora de casa, né, estão sofrendo com os seus trabalhos que foram cessados ou que foram pausados. E eu vi esses dias a história de uma mulher que faz bolos doces. E ela ensinava de graça a algumas crianças, a alguns jovens, a algumas mulheres, né, da comunidade em que ela vivia, e ela ensinava a fazer bolos para que as mulheres conseguissem se beneficiar de alguma forma desse aprendizado, vendendo, ganhando algum dinheiro para ajudar no sustento da casa. E essa mulher viu que tinha outra que estava muito triste porque a filhinha dela ia fazer um aniversário e não tinha dinheiro para comprar um bolo, não tinha dinheiro para fazer a festinha e afins. E ela, sensibilizada, fez o bolo e mandou de presente para a criança. O bolo era lindinho, mas era pequeno, porque era um bolo para uma criança, uma festinha pequenininha. Na pandemia ninguém vai fazer festa, né? Ou não deveria. E aí, o que repercutiu na história dessa entrega, dessa doação, é que a pessoa que recebeu o bolo, ela simplesmente falou que não tinha gostado porque o bolo era muito pequeno e que ela queria algo grande e que não era aquilo que ela achava que ia ganhar. Enfim, não sei exatamente os detalhes da mensagem, porque era uma mensagem muito grande, mas basicamente foi isso. A mulher se interessou, se sensibilizou, doou, e a que recebeu não gostou e começou a falar muito mal. Resultado, as pessoas começaram a ir contra a mulher, que começou a reclamar, né? E a que doou o bolo foi tida como uma pessoa de bom coração por todos aqueles que estavam olhando. E ela falou que ficou muito triste com aquilo. Ficou muito triste com tamanha ingratidão, mas que ela não desejava o mal. E assim, nós conseguimos ver várias pessoas que fazem isso dia a dia. Até mesmo você que está assistindo, eu ou qualquer outra pessoa, em algum momento da vida a gente passa por isso. De servir, de fazer alguma coisa com a melhor das intenções. E aí a outra pessoa olhar e dizer, mas está errado. Mas eu não gostei. Mas não era assim que eu queria. E nós mesmos às vezes somos essas pessoas ingratas. Não é só a parte boazinha não. E todo mundo que faz um serviço, principalmente na obra do Senhor da Vinha, também enfrenta essas críticas. Também enfrenta esses desafios. Da mesma forma como essa mulher que entregou o bolo, que se doou, foi criticada. E aí Divaldo Franco diz o seguinte, que quem está a serviço do Cristo não tem tempo para a defesa de si mesmo. E ele diz, não se preocupe com as opiniões, sejamos mães uns dos outros. Bom, sejamos mães uns dos outros. O que é ser mãe? O que é sermos mães uns dos outros? É olhar para os outros com a doçura do Evangelho. É olhar para os outros, né, com esse grande diferencial de tratamento, com a generosidade. Porque a mãe, ela recebe muitas críticas e ela tem muitos desafios com os filhos, com os outros, com a casa, com todo mundo. Mas quando ela olha para o filho, olha a generosidade que essa mãe tem. Olha a doçura que essa mãe tem no tratamento com o filho ou com a filha. Então nós precisamos olhar para os outros como mães, mesmo que sejamos criticados, mesmo que estejamos numa posição de receber
duras palavras, né? E a gente tem que olhar para os outros com essa doce maternidade do Evangelho, que é o que Divaldo Franco fala. E tem uma coisa bem interessante que eu li esses dias, que é sobre Santa Matilde de Hackborn. É uma alemã e ela viveu lá pelos anos de 1240, muito tempo atrás. E ela falava o seguinte, é uma mensagem que para mim é muito para frente, como dizem, né, os mais velhos. Ela falava que o Cristo é pai na criação, irmão no reino e mãe na redenção. Como assim? Ele é pai nas ideias novas que traz para o mundo. O Evangelho de Jesus foi um boom, né? Foi uma ideia novíssima que as pessoas não estavam acostumadas. Então ele é pai nessa criação, nas ideias novas. E ele é irmão quando ele é fraterno, quando ele nos fala sobre a fraternidade. Só que ele é mãe também quando ele zela por toda a criação, quando ele zela por todas as pessoas que estão ali. Ele é mãe nesse cuidado, e pensar como mães nos faz trazer para as nossas vidas atributos divinos. Se Cristo poderia olhar para os outros como mães e nós conseguimos olhar para os outros como mães, nós estamos trazendo um atributo divino que ele tinha para a nossa realidade. Se houverem críticas, que continuemos a servir. Ama, trabalha, perdoa e espera. Não foi essa a indicação de Abigail quando falou com Saulo, que estava muito preocupado? Ame, trabalhe, espere e perdoe no final das contas. E Saulo ficou fazendo muito isso até conseguir criar bases sólidas no seu trabalho cristão, no seu trabalho na seara do Cristo. A doçura do Evangelho, ela também se traduz na paciência, no trato que temos com as pessoas. O doce serviço é isso, é olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Joana de Ângeles fala que devemos amar os difíceis de amor para que possamos nos candidatar ao amor que todos amam. Olha que profundo isso. Nós devemos amar as pessoas que são mais difíceis, as que podem nos parecer um desafio enorme, para que nós possamos amar a todos no futuro. Se conseguirmos amar os mais difíceis, o resto vai ser mais fácil. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, inclusive nós estamos terminando o estudo do livro Obras Póstumas na segunda-feira, e tem uma parte que ele recebe uma mensagem do médium Senhor Crozet. Essa mensagem foi escrita, foi psicografada enquanto Allan Kardec não estava perto do médium, né? E ele recebeu a seguinte mensagem, que ele deveria ter fé, ele deveria ter a vontade, abnegação, esperança, coragem, e que essas coisas deveriam ser inquebrantáveis, independente dos desafios que ele tinha a enfrentar. Porque ele ia sim enfrentar injúrias, decepções, xingamentos, mas que ele precisava ter essas bases inquebrantáveis para poder seguir no serviço. E aí uma parte da mensagem dizia o seguinte: deixai que dizem, deixai pensar à vontade. Tudo não tem senão um tempo, exceto a felicidade eterna. Que a vossa consciência fique, pois, no repouso e na serenidade. É o prenúncio da felicidade celeste. Então disseram: olha, Kardec, você vai enfrentar injúrias, vai enfrentar muitos percalços, muitas coisas ruins. Você vai enfrentar o ódio das pessoas, as críticas muito pesadas ao que você está, a doutrina que você está fazendo nascer junto com a gente. Mas tenha fé. A sua abnegação, ela é importante, a sua coragem e a sua vontade de servir, elas precisam ser inquebrantáveis, elas precisam ser muito fortes. E o resto, deixar que as pessoas digam, deixar que as pessoas falem, não importa, porque tudo passa.
tem um tempo determinado para acontecer, exceto a felicidade eterna, que a gente consegue através do trabalho, da disciplina, do amor, das renúncias, que a gente renuncia a algumas coisas, mas consegue outras que são muito melhores. Nós precisamos lembrar disso, né, para servir. E eu não poderia deixar de citar aqui uma das figuras mais notáveis quando a gente fala de serviço, que é Francisco de Assis. Ele tem até uma oração dele que é muito bonita, que eu preciso falar sobre ela. A gente precisa relembrar a oração de São Francisco de Assis para falar sobre o que é amor, o que é esse doce serviço no final das contas. Poderíamos só ter falado ela e resumido toda a palestra, toda a fala. E é o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso resume muito do que Francisco de Assis tinha como pauta de sua vida. Ele era uma figura que serve e vai servir para muitas e muitas gerações sobre o que é essa entrega, essa doação de si mesmo. Então ele diz: onde houver ódio, que eu leve a paz. Eu seja essa luz, Senhor. Que nós não sejamos a candeia sob o alqueire, mas sobre, em cima, para iluminar. Que a nossa vontade de servir seja refletida na nossa ação, que a nossa vontade de servir seja pautada nos ensinamentos do Mestre. Que nós possamos usar exemplos como o de Francisco de Assis, como dos discípulos, como de tantas outras pessoas que para nós são grandes personalidades aqui na Terra. Que possamos nos exemplificar e que possamos um dia servir como exemplos também. Porque é para isso que nós estamos aqui, para ir atingindo corações e mantendo essas pessoas para que se aproximem da obra que não é nossa, que nós só estamos sendo operadores, que é a obra do grande Senhor da vinha, do grande Criador. O serviço precisa mais do que uma fé raciocinada. Ele precisa da razão iluminada pela fé. Muito se fala no Espiritismo, né? Sobre fé raciocinada, sobre aquela fé que você precisa sempre perguntar o porquê de ter fé. Não é proibido perguntar, mas acima de tudo, nós precisamos que essa racionalidade toda seja iluminada pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Divino. Que a todos ama, que a todos acolhe, sejam ricos, pobres, sejam pessoas consideradas feias ou bonitas, gordas ou magras. A todos ama. As pessoas que servem e as que não servem, Ele ama a todos. Mas que sejamos nós, essas pessoas que carregam outras, que juntam outras. E que possamos dizer, como o Espírito de Verdade nos indicou: felizes seremos se dissermos, irmãos, vamos juntos na tarefa? Vamos juntos no doce serviço? Vamos juntos olhar para as pessoas como mães? Como se elas fossem nossos filhos. E aí, se hoje, nesse momento, você está olhando para si mesmo e dizendo: mas eu não sei como começar a servir.
eu não sei como começar a fazer parte dessa obra. Pratique um ato de generosidade por dia. Se não tem outras pessoas, você não pode chegar perto das pessoas agora, tem um animalzinho na rua que está com fome, pratique um ato de generosidade. Ou se você pode atingir outras pessoas, se você é influente numa rede social, se você está na sua família e está vendo gente com problemas, acolha. Mostre a elas um caminho do bem, seja generoso. Porque olhar para os outros como se nós fôssemos mães é olhar com generosidade. E que todos nós possamos terminar essa noite e começar a semana de trabalho, de serviço, de tarefas, várias, nos vários campos de trabalho que nós podemos atuar, cada um em sua realidade, que nós possamos servir com muita generosidade, dedicação, humildade e que no final das contas, no final de todos os dias, nós possamos agradecer ao Senhor por todas as oportunidades que Ele nos dá de servir e de servir com alegria. Que olhemos para as críticas e que pensemos, lembremos da mensagem dos Espíritos a Kardec. Deixai que digam, porque tudo passa. Todas as críticas passam. Todos os desafios passam, exceto a felicidade eterna. Siga a sua consciência e pergunte a si mesmo se a sua consciência está de acordo com a consciência do Mestre. E é essa mensagem que eu deixo aqui para todos nós e agradeço muito mais uma vez por estarmos aqui reunidos dessa forma como podemos ainda no momento e peço que em breve nós possamos nos reunir, que esperemos com paciência, claro, mas que oremos que em breve possamos estar reunidos novamente pessoalmente, nos abraçando, não só esse abraço virtual, esse abraço online, mas que possamos nos abraçar e nos acolher pessoalmente novamente em breve. Muito obrigada a todos e que Deus nos abençoe, que assim seja.